Gazeta Esportiva. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Uma ideia pode mudar tudo. Vem aí a 4ª Conferência Nacional de Juventude. Acesse conferenciajuventude.mbh.gov.br e saiba como melhorar as políticas públicas voltadas para os jovens. Compartilhe suas ideias. Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Boa noite. Bolsonaro diz que está bem após testar positivo para coronavírus e volta a minimizar efeitos da doença. Lideranças políticas comentam o diagnóstico. Adversários políticos desejam a pronta recuperação do presidente. Imprensa internacional também repercute e lembra que Bolsonaro sempre negou a seriedade da pandemia. Na capital paulista, baixa o número de pedidos de internações. E interior responde agora por quase 71% dos novos casos de coronavírus em São Paulo. No ABC, Prefeitura de São Bernardo antecipa a reabertura de academias, mas terão que seguir orientações sanitárias e com até 30% da capacidade. Desembargadora do Rio encaminha pedido de habeas corpus de Queiroz e da mulher ao STJ. Também acusada no esquema de rachadinha, Márcia Aguiar continua foragida. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O interior do estado responde por quase 71% dos novos casos de coronavírus em São Paulo. 332.708 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus no estado. 9.638 receberam diagnóstico nas últimas 24 horas. Mas, segundo os integrantes do centro de contingência, grande parte dos testes é de pessoas que já tiveram contato com o vírus, mas que não estão mais com a Covid-19. 5.412 foram casos diagnosticados com o teste diagnóstico PCR, portanto, casos agudos, representando aqui 56% do total de casos. Quase 44% desse número de hoje, 9.641, foram confirmações a partir de teste sorológico rápido dos inquéritos que têm sido realizados tanto em municípios quanto em grupos populacionais específicos. Segundo o governo, 70,8% dos novos casos de coronavírus foram registrados no interior, mas a capital ainda concentra o maior número de óbitos, 43,4% do total, que hoje é de 16.475. 10 regiões do estado ainda estão na fase vermelha do Plano São Paulo, com restrição máxima para atividades econômicas. Na sexta-feira, o governo promete uma nova avaliação dessa classificação. Pesam contra a reabertura taxas de ocupação de UTI crescentes. Os índices que sempre foram mais altos na Grande São Paulo agora se elevam no resto do estado. Hoje, a taxa é de 64,3% no interior e de 63,9% na região metropolitana. As regiões que têm feito o cumprimento do Plano São Paulo de forma contundente têm tido bons resultados, né? Aquelas que tiveram algum tipo de relaxamento nesse meio, os indicadores são muito claros. Nós tivemos a região de Marília, por exemplo, ela veio para a fase vermelha, os indicadores caíram com isso, enquanto não foi implementado o modelo do Plano São Paulo de aumento de restrições, ela seguiu patinando e daí, quando você vê um aumento dessas restrições posto, ela consegue avançar nos seus indicadores de evolução da pandemia.
Nos próximos dias, o governo também deve anunciar a reabertura de parques estaduais e a volta dos jogos de futebol em São Paulo. O que já está em andamento é a testagem dos jogadores, equipe técnica, funcionários, para a retomada de treinos individuais. Então, nesse momento, estão permitidos treinos individuais e para que as equipes de futebol possam voltar a competir, é necessário um período que a própria Federação Paulista de Futebol tem colocado como necessário. E a Prefeitura de São Paulo informou que o número de pedidos de internações por Covid-19 caiu nos últimos dias na capital. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, no pico da doença na cidade, a Prefeitura chegou a receber 350 pedidos de internações em um dia. Desses, 90 eram de UTI. Já no último final de semana, foram feitas apenas 33 solicitações, destas 11 para UTI. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, disse que monitora a situação. A gente hoje trabalha na faixa de 50% de ocupação dos leitos de enfermaria, dos leitos de observação na cidade como um todo. São algo em torno de 1.800 leitos na cidade, dos quais praticamente metade deles lá no Hospital Municipal de Campanha do AMB. Então, a gente está observando esses números para quando for o momento, com a tranquilidade, da mesma forma que a gente só desativou o Hospital do Pacaembu, quando a gente tinha total tranquilidade que não ia mais precisar dele, a gente vai observando para quando for o caso, desmobilizar o Hospital Municipal de Campanha do AMB. No ABC Paulista, as academias já estão autorizadas a funcionar em São Bernardo do Campo após avançar de fase. A cidade está com uma taxa de internação na UTI na faixa dos 60%. O treino de jiu-jitsu parece que está igual antes. Parece, mas sem contato físico restaram os exercícios no tatame. As marcas no chão são para respeitar o distanciamento de 2,5 metros. Jorge é médico e aluno desta academia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Durante a pandemia, teve que improvisar para manter o condicionamento. A gente fez um pouco de exercício em casa, né? E também correr na rua, tal, com os devidos cuidados. A gente também tentou praticar exercício sob orientação, videoaula do mestre. Além das adaptações no tatame, álcool em gel por toda parte e limites para cada aluno no chão do treino funcional, também para evitar aglomeração. O horário de funcionamento foi reduzido para 6 horas diárias, das 6 da manhã ao meio-dia. O dono da academia, Arthur, estava ansioso para a reabertura. Ele perdeu mais de 200 alunos, quase metade do que tinha antes. Nós estamos entrando em contato, disponibilizando vídeos para o pessoal tentar se sentir mais confortável, porque a gente sabe que tem pessoas que não estão se sentindo confortáveis em vir para a academia, lugares públicos. A academia tem 23 funcionários, incluindo 17 professores de todas as atividades. Apesar dos impactos negativos, não foi preciso dispensar ninguém e todos da equipe foram mantidos, o que inclui colaboradores da recepção e da limpeza. Sem ver a hora de voltar ao trabalho, a Cristiane recebeu auxílio do governo e fez bicos para a renda não cair. Então, eu comecei a fazer faxina em alguns lugares, entendeu? No dia que, às vezes eu vinha fazer faxina aqui, como a academia está fechada, ficava muito pó. Então eu vinha uma vez por semana, os dias, aí 2, 3 vezes por semana ia fazer faxina em outros lugares, em apartamento de outras pessoas. Na capital paulista, as academias ainda aguardam a regulamentação do decreto estadual que permitiu o funcionamento. Cada município estipula as regras, como fez São Bernardo. O prefeito Orlando Morando, do PSDB, explica que os estabelecimentos entraram no mesmo grupo de comércios que puderam reabrir com ressalvas. A fase amarela nos permitiu voltar novas atividades que estavam interrompidas durante o início da pandemia. Então, bares e restaurantes até às 17 horas, com 6 horas de funcionamento, os salões de beleza, as barbearias, e o Estado também autorizou o funcionamento das academias. Medidas que só foram possíveis graças ao índice razoável da ocupação dos 151 leitos de UTI no município, hoje em 65%. As pessoas não podem deixar
aqui em São Paulo acontecer, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aglomerações, bares lotados, a vida não está normal, né? Nós temos que aprender a viver neste novo normal. Se toda a população colaborar com os princípios elementares que nós estamos aprendendo a viver, que é a máscara, que é o álcool gel, que é a não aglomeração, que é o respeito ao próximo, eu tenho muita convicção de que nós passaremos fase a fase. E no Rio, o governador Wilson Witzel, do PSC, prorrogou as medidas restritivas até 21 de julho. Segundo o decreto assinado pelo governador, as aulas presenciais das redes de ensino estadual, municipal e privada permanecem suspensas, assim como atividades coletivas em cinemas e teatros e o funcionamento de academias. O texto recomenda para que a população fluminense não frequente praias, lagoas, rios, piscinas públicas e clubes. No estado também é obrigatório o uso de máscaras em qualquer estabelecimento público, assim como em locais privados com funcionamento autorizado de acesso coletivo. Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos na rede estadual é de 51% em enfermarias e 36% em UTIs. O estado tem cerca de 121 mil casos confirmados de contaminação por coronavírus, com 10.698 mortes. Mais de 1.000 óbitos estão em investigação. Em Mato Grosso, que segundo a Fiocruz é o novo epicentro da doença no Brasil, registrou 22 mil casos de Covid-19 e 857 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas surgiram 1.010 novas confirmações da doença no estado e 36 mortes. E de acordo com a Polícia Militar, a corporação já atendeu a 3.100 casos de aglomeração e festas clandestinas durante a pandemia de Covid-19. Até agora são 1.600 notificações e 950 pessoas foram levadas para dar explicações. No estado vizinho, Mato Grosso do Sul, a doença também avança. Em julho, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado registrou uma morte por Covid-19 a cada 4,3 horas. Desde o início da pandemia, foram 128 óbitos, sendo somente 39 em julho. Em março, quando adotamos as medidas mais restritivas aqui na capital, com os decretos feitos pelo prefeito da capital, nós tivemos um decréscimo de 80%, olha lá, 80% dos pacientes politraumatizados aqui na capital. Hoje está similar ao que acontecia antes da pandemia. Isso é preocupante. Mostra claramente que uma grande parcela da população está tratando com desdém essa pandemia. E, logicamente, isso vai ter um custo muito alto, não só em termos de vidas, mas principalmente porque vamos ter que adotar, daqui a alguns dias, medidas muito mais duras do que aquelas que deveriam ser tomadas nesse momento. Na Bahia, o governador Rui Costa e o prefeito da capital, ACM Neto, anunciaram planos de flexibilização. De acordo com os gestores, na primeira fase, shoppings poderão funcionar do meio-dia até as 8 da noite, com limitação de público e vagas de estacionamento cortadas pela metade. Nós não vamos permitir, em hipótese alguma, repetir na Bahia, repetir em Salvador, o que nós vimos em outros países ou em outros lugares do Brasil, de pessoas chegarem para serem atendidos e não encontrarem leitos hospitalares. Então, nós vamos adotar o critério de 75% de leito de ocupação no máximo para startar a outra fase. O nosso principal objetivo é assegurar que não haja colapso no sistema de saúde, é evitar, por exemplo, que hajam pacientes que precisem de hospitais, de UTIs ou de UPAs e que, de repente, fiquem sem acesso à rede hospitalar porque ela colapsou. Então, nós não vamos permitir que isso aconteça em nenhuma hipótese. O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. No anúncio do resultado, ele disse que teve febre, mal-estar, cansaço e dor muscular. E, mais uma vez, minimizou os efeitos da doença, que já matou mais de 66 mil pessoas no país. Bolsonaro declarou: está perfeitamente bem. E disse que os sintomas de mal-estar já passaram.
Contou que tomou hidroxicloroquina e azitromicina, tratamento que defende para a Covid-19. Por enquanto, não há comprovação científica da eficácia desses medicamentos para a doença. Em comparação a ontem, estou muito bem, estou até à vontade de dar uma caminhada por aqui. Eu não vou fazê-lo, né, por recomendação médica. Ele não vai passar o governo para o vice-presidente. Bolsonaro deve trabalhar por videoconferência no Palácio da Alvorada e cancelou viagens que faria à Bahia e a Minas Gerais. Jair Bolsonaro tem 65 anos, faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco. Nos últimos dias, Bolsonaro fez reuniões sem o uso da máscara com ministros, alguns deles com mais de 60 anos, como o ministro da Economia Paulo Guedes, que tem 70. No sábado, almoçou com o embaixador dos Estados Unidos e fez fotos com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entre outros. O presidente também se aproximou e falou com apoiadores recentemente e pode ter transmitido a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus até 6 dias antes de começar a apresentar sintomas. Desde o início da pandemia, Bolsonaro vem descumprindo orientações de autoridades de saúde sobre medidas de prevenção do contágio. Brigou com governadores, prefeitos, demitiu ministros da saúde que insistiam no isolamento social e no fechamento do comércio. Participou de protestos, passeou por Brasília e provocou aglomerações. Em março, num pronunciamento em rede nacional, chamou a Covid-19 de gripezinha e falou que se fosse contaminado pelo histórico de atleta dele, não precisaria se preocupar. Bolsonaro já tinha feito outros 3 testes que não queria divulgar os resultados. O caso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Agora foi o próprio presidente quem anunciou que está com Covid-19. Disse que achava que já tinha tido contato com a doença porque, segundo ele, o novo coronavírus é como uma chuva e vai atingir a maioria das pessoas. Eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? Tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. Esse vírus é quase como, já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado. O presidente ressaltou que não mudou de opinião sobre as posturas dele. Eu fui muito criticado pelas minhas posições no passado. O objetivo final do isolamento social não é dizer que você não vai contrair o vírus, é fazer com que esse vírus fosse diluído ao longo do tempo para evitar que houvesse um acúmulo em hospitais por falta de leitos UTIs. No meu entender, houve um superdimensionamento. Sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm uma certa idade, né? E insistiu na necessidade de reabertura dos negócios. Temos que nos preocupar com o vírus, sim, mas também com a questão do desemprego que está aí. O presidente fez o anúncio do resultado do exame para a TV Brasil, a emissora do governo, e mais 2 emissoras. Nenhuma outra foi convidada. Então vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de 0. E o presidente Bolsonaro não é o primeiro líder executivo a ser diagnosticado com a Covid-19. Desde março, outras autoridades mundiais também ficaram doentes. Todos se recuperaram. Um dos primeiros a apresentar teste positivo para o novo coronavírus em março foi o premier do Principado de Mônaco, Sergi Tell, de 65 anos. A suspeita é de que ele tenha sido infectado pelo príncipe Albert II, de 62 anos. O príncipe não apresentou complicações e ficou isolado em casa. Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, foi diagnosticado com a doença no início de abril. Ele ficou internado por 12 dias em Londres, chegando a passar 3 noites na UTI. Ao ter alta, Boris agradeceu o sistema público de saúde do Reino Unido, que salvou sua vida. Em maio, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau ficou em quarentena após testar positivo para o coronavírus. Nuno Nambian, de 53 anos, disse que se curou através da medicina tradicional, aliada à caseira, com o uso de chás. Na época, ele disse à população que a doença é real e que todos precisavam respeitar as orientações do Ministério da Saúde do país. E mais recentemente, em meados de junho, Juan Hernández, de 51 anos, presidente de Honduras, ficou 2 semanas internado por Covid-19.
Ele disse que não gostaria que nenhum ser humano passasse pela angústia de estar entre a vida e a morte. E a imprensa internacional repercutiu a notícia do teste positivo de coronavírus do presidente brasileiro. A mídia estrangeira lembra que Bolsonaro sempre negou a seriedade da pandemia. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o presidente Jair Bolsonaro pegou o coronavírus após meses negando a gravidade da doença e descartando as precauções necessárias para evitar a infecção, como o uso da máscara. O jornal lembrou também que Bolsonaro subestimou o vírus, mesmo o Brasil tendo alta no número de casos. O periódico espanhol El País destacou as consequências do diagnóstico positivo do presidente brasileiro, já que Bolsonaro, que não gosta de usar máscara, se encontrou no último fim de semana com outras autoridades na casa do embaixador dos Estados Unidos e as abraçou. Segundo The Guardian do Reino Unido, o líder de extrema-direita banalizou a doença diversas vezes, mesmo o Brasil sendo o segundo país mais atingido do mundo pelo coronavírus, e destacou que durante coletiva de imprensa, logo após seu diagnóstico, Bolsonaro disse que não há razão para ter medo, essa é a vida. O jornal italiano Corriere della Sera afirmou que o presidente brasileiro disse estar usando hidroxicloroquina, mesmo suas propriedades não tendo sido confirmadas por nenhum estudo científico. Segundo o jornal, Bolsonaro continua minimizando a doença e destacou a frase em que ele disse estar melhor e que até gostaria de fazer um passeio, mas que não pode. O alemão Süddeutsche Zeitung afirmou que o governo brasileiro minimizou a pandemia desde o início e que o presidente brasileiro se referiu repetidamente ao coronavírus como uma gripe leve, além de resistir a medidas de proteção, aparecendo em público sem máscara e tirando selfies com os seguidores. E o jornal indiano Jagran também repercutiu o teste positivo de coronavírus de Jair Bolsonaro, destacando que ele não respeitava as medidas de distanciamento social, atitude sempre comentada na imprensa brasileira. E a repercussão no meio político também foi imediata. A OMS também se pronunciou. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a entidade espera que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, esteja bem e se recupere rapidamente da Covid-19. O diretor de emergências, Michael Ryan, reforçou que ninguém está protegido desse vírus. Segundo ele, isso mostra que todos somos vulneráveis. O ex-ministro Sérgio Moro disse: só cabe desejar a ele plena recuperação. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que perdeu a disputa presidencial para Bolsonaro, afirmou que lamentava pelos 1.600.000 infectados e pelo fato do país ter o pior gestor de crise do mundo. E disse ainda: desejo que todos se restabeleçam, inclusive Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que deseja pronta recuperação ao presidente Jair Bolsonaro e que ele siga as orientações da medicina e, em breve, esteja restabelecido. O chefe do Executivo do Rio, Wilson Witzel, do PSC, que também já teve coronavírus, desejou pronta recuperação ao presidente e diz que está certo que Bolsonaro vai se recuperar brevemente. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, pediu solidariedade a Bolsonaro durante a sua convalescença da Covid-19. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Mesmo com o organismo invadido pelo coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a minimizar o poder destrutivo do inimigo. Esse vírus é como uma chuva, voltou a declarar o presidente, dando a entender que a infecção é inevitável e, para a maioria dos contaminados, inofensiva. É como se o presidente continuasse ignorando a realidade ao seu redor. Diante de um pé d'água, a primeira coisa a fazer é encontrar um guarda-chuva. Submetido aos sintomas da Covid-19, Bolsonaro procurou o seu guarda-chuva no serviço médico da Presidência da República. A segunda providência é abrir o guarda-chuva. O presidente encontrou proteção adicional no Hospital das Forças Armadas. Saúde de presidente é coisa séria. É reconfortante saber que Bolsonaro está cercado de cuidados. Mas nem todos os brasileiros dispõem da mesma sorte. O guarda-chuva da maioria não passa de uma armação sem pano.
mais de 66 mil pessoas ensopadas foram arrastadas para a morte no Brasil e a enxurrada prossegue. A boa notícia é que Jair Bolsonaro passa bem. A má notícia é que, mesmo infectado, o presidente não se deu por achado. Voltou a exibir sintomas da patologia negacionista que o persegue ao longo da pandemia. Bolsonaro acha que é uma boa ideia explorar politicamente a própria infecção. Todo brasileiro de bom senso deve desejar o rápido restabelecimento da saúde do presidente da República. Não seria razoável repetir no Alvorada o que disse Bolsonaro em 23 de março. Alguns vão morrer? Vão, ué. Lamento, é a vida. Seria uma indignidade reproduzir a pergunta que Bolsonaro fez em 24 de abril. E daí? Deve-se desejar a Bolsonaro o oposto do que Bolsonaro desejou à sociedade brasileira. Boa noite. E a oposição disse que vai ao Ministério Público Federal contra o presidente Jair Bolsonaro por tirar a máscara ao anunciar o resultado positivo de Covid-19. E a repórter Sabrina Pires tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Luciana, Laerte, boa noite a todos. Olha, a retirada da máscara de Bolsonaro durante essa entrevista resultou em críticas de várias partes, de médicos, de representantes da imprensa e também de parlamentares. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, ele entrou com uma representação na PGR, a Procuradoria-Geral da República, pedindo que a conduta de Bolsonaro seja investigada. Os argumentos que ele usou é que Bolsonaro colocou a vida de outras pessoas em risco e assim cometeu crime de saúde pública, com 2 artigos previstos no Código Penal. Com base nesses mesmos argumentos, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, vai entrar no Supremo Tribunal Federal com uma notícia-crime por ter tirado a máscara em frente a repórteres e cinegrafistas, sabendo que estava infectado. Bom, os ministros que tiveram reuniões nos últimos dias com o presidente, inclusive ontem, 8 fizeram testes hoje, 5 já divulgaram os resultados, todos negativos desses 5. De acordo com a agenda oficial do presidente, nos últimos dias ele se encontrou com pelo menos 30 autoridades. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. A desembargadora Sulmei Cavalieri, do TJ do Rio, mandou na noite de ontem ao Superior Tribunal de Justiça os habeas corpus de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. A decisão da magistrada teve como base o entendimento da Terceira Câmara Criminal do TJ Fluminense, de 25 de junho, de que o caso deve ser conduzido pelo órgão especial do Tribunal de Segunda Instância. Ex-assessor do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, enquanto ele era deputado estadual no Rio, Queiroz está preso desde o dia 18 de junho. Ele é suspeito de ser o operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj. Márcia, que também foi assessora do filho do presidente, teve a prisão preventiva decretada e está foragida desde então. Lava Jato de São Paulo diz que o senador José Serra, do PSDB, manteve o dinheiro de corrupção no exterior até 2014. O tucano foi alvo de uma ação da Polícia Federal na sexta-feira passada. Serra e a filha foram denunciados por lavagem de dinheiro. De acordo com a Lava Jato Paulista, o senador manteve no exterior, ao menos até setembro de 2014, a maior parte da propina de R$4,5 milhões enviada a uma conta offshore ligado a ele. Conforme os investigadores, Serra pediu e recebeu esse montante em propina pagas em 23 parcelas pela Odebrecht, em uma conta offshore pertencente a um lobista na Suíça. O lobista, por sua vez, repassou parte para a conta da filha do senador no exterior, Verônica Serra. De acordo com a Lava Jato, o dinheiro ficou rendendo até alcançar €1.100.000 em setembro de 2014. No período, segundo a investigação, Serra fez apenas 2 saques de $141 mil em 2007. Agora, a denúncia contra o senador será analisada pela Justiça Federal de São Paulo. Serra não vai responder a crimes atribuídos a ele até 2010, porque já prescreveram, mas pode responder por supostos crimes de lavagem de dinheiro que ocorreram após essa data. Serra e a filha negam as acusações. A defesa do tucano chamou a operação da Polícia Federal de movimento ilegal que busca constranger e expor um senador da República. O Ministério da Educação
continua sem um titular. O último sondado para assumir o ministério seria o deputado Major Vitor Hugo, do PSL, líder do governo na Câmara. O presidente teria conversado com o parlamentar sobre a função. No entanto, no meio político, o nome não foi bem recebido. A principal crítica é de que o deputado de Goiás não tem experiência na área e não tem contato com o setor educacional. Pesa contra ele também a relação conturbada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. No ano passado, os dois chegaram a romper a relação política. O Ministério da Educação está sem um titular desde o dia 18 de junho, com a queda de Abraham Weintraub. Bolsonaro chegou a indicar Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas 5 dias no posto e não chegou a nem tomar posse devido a inconsistências no currículo. No fim de semana, o atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que chegou a ser convidado para o cargo, recusou o convite. Ele foi alvo de bombardeio da ala ideológica do governo e de lideranças evangélicas. A polícia investiga uma quadrilha armada que atua no Rodoanel, na Grande São Paulo. Os piratas do asfalto já foram flagrados roubando uma moto de mais de R$50 mil em Osasco, entre outros casos. As imagens são de junho. 6 assaltantes abordam a pé e cercam um motociclista no meio da rodovia Castelo Branco enquanto veículos passavam. Acessórios como capacete, jaqueta e a carteira também foram levados. A vítima é um engenheiro civil que teve a moto roubada. A polícia chama os criminosos de piratas do asfalto. 2 suspeitos da ação registrada por câmeras de segurança foram presos e o veículo, no valor de R$54 mil, devolvido. Ainda assim, o empresário teve um prejuízo de R$15 mil. Segundo a polícia, outros 2 suspeitos também já foram reconhecidos. Há relatos de mais ações do tipo no Rodoanel, onde a Polícia Militar realizou operações para coibir os crimes entre 25 e 27 de junho. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 170 pessoas foram abordadas e 79 veículos vistoriados. Um grupo de 40 empresários entregou uma carta ao vice-presidente pedindo ao governo o combate ao desmatamento na Amazônia. Hamilton Mourão é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Segundo o grupo, a imagem negativa do Brasil no exterior em relação às questões socioambientais tem impacto não só na reputação do país, mas também nos negócios realizados por essas companhias. A carta ao vice-presidente foi entregue um dia depois de o Ministério Público Federal pedir que a Justiça Federal afaste em caráter de urgência o ministro Ricardo Salles da pasta do Meio Ambiente. A manifestação surge após a divulgação de uma outra carta, essa do mês passado, assinada por 29 instituições financeiras que gerenciam 3 trilhões e 700 bilhões de dólares. Na manifestação enviada a embaixadas brasileiras de 8 países, os investidores deixam claro que se o governo Bolsonaro não adotar medidas de combate ao desmatamento, eles vão parar de investir no Brasil. E os estados do sul do país estão em alerta mais uma vez por causa dos temporais. É verdade, Laerte. Um novo ciclone extratropical está se formando entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Vamos então conversar com Fernanda Azevedo. Olá, boa noite, Fernanda. Bem, então quer dizer que está confirmado se esse será um ciclone mais fraco que aquele ciclone bomba que nós tivemos na semana passada lá no sul? Boa noite, Lu. Para você também, Laerte, para quem está em casa. Lu, o que os meteorologistas dizem é que dessa vez os ventos não serão tão fortes e nem a área de atuação do ciclone tão abrangente quanto da semana passada. Mas isso não exclui totalmente os riscos para a região já tão castigada. O ciclone está se formando na divisa dos 2 estados, ainda na região do litoral. Há previsão de fortes rajadas de vento nas próximas horas. O mar também deve ficar agitado e já está chovendo bastante. Na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, acumulado já superou a média do mês, atingiu 147 milímetros em poucas horas. Amanhã a gente tem, então, chuva mais concentrada na faixa leste do Rio Grande do Sul.
Temporais com chuva grossa também em boa parte de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Essa faixa mais central aqui do país segue com sol forte, tempo bem seco, e aí volta a chover do Recôncavo Baiano até Recife. E os estados do norte têm um dia então de sol com pancadas de chuva em áreas isoladas. No mapa das máximas, a gente vê que o calor predomina principalmente aqui do centro para o norte do país. A gente tem 34 em Cuiabá, 30 em Goiânia, 35 em Teresina e 33 graus no Rio de Janeiro. Mas do centro para o sul, a previsão é de frio nos próximos dias. Esse frio, Fernanda, sem nenhum interesse, ele vem para São Paulo quando? Amanhã ainda não, viu? Mas ele vai chegar sim, Laerte, nos próximos dias. O que temos para o estado de São Paulo é um alerta da Defesa Civil para ventania. Esse alerta vale de amanhã até quinta-feira. Então, para onde esse alerta? Baixada Santista, região metropolitana, São José dos Campos, com ventos de até 95 km por hora. E aí, pelo interior, a gente tem ventos que vão variar de intensidade de 50 a 80 km por hora, dependendo da região. O ciclone que se forma lá no sul está associado a uma frente fria. Ela avança amanhã em direção ao nosso estado. Há previsão de chuva no oeste e sul paulista amanhã. Mas isso mais a partir do meio da tarde. Só que não é chuva volumosa, não. Nas outras áreas é o sol que ainda predomina. A onda de frio chega na quinta-feira na capital. Temos os próximos 3 dias. Amanhã, como eu disse, máxima de 26 graus, sensação de abafamento por causa da aproximação da frente fria. Na quinta, essa máxima já cai para os 20 graus e durante a madrugada gela bastante, chega aos 11 e na sexta à tarde os termômetros sobem só até os 21. E um aviso, essa onda de frio é rápida. No sábado os termômetros já voltam a subir, chegam aí ao patamar dos 25. Ou seja, a alegria de quem gosta de frio, né? Como eu, Laerte, vai durar pouco, né? Mas tá bom, obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Até amanhã. Até. Boa noite. E veja a seguir, relator critica veto à desoneração e defende que Congresso derrube a decisão de Bolsonaro. A gente volta em instantes, até já. Cada lance, uma polêmica. Esse comportamento é inaceitável. Em cada jogada, um comentário. Precisa mudar, não tá legal. Para todos os torcedores, um único programa. Vem com a gente. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. As definições de profissões promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Casper. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Práticas saborosas e duráveis. Se você gosta de conservas, anote aí para ficar ligada no Mulheres desta quarta.
vamos aprender a preparar vários tipos de conservas. E vamos provar também, né? Claro. Silvio Rezende conta pra gente quais os truques da internet que realmente funcionam e quais são uma tremenda furada. E para deixar todo mundo com água na boca, Renata Porto prepara uma torta alemã no pote. Mulheres é nesta quarta, às 15h. O senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento hoje no inquérito das rachadinhas. O filho do presidente conversou com os procuradores do Ministério Público do Rio por videoconferência. O senador e a mulher Fernanda Nantes foram intimados a prestar depoimento sobre suspeitas de participarem do esquema em que funcionários de seu gabinete na Alerj devolveriam parte do salário para Flávio, então deputado estadual. O casal sempre negou qualquer irregularidade. O teor do depoimento não foi divulgado. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,38 na venda. O Ibovespa, da Bolsa de Valores B3, encerrou o pregão em baixa de 1,19% aos 97.761 pontos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator da medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e do salário durante a pandemia do novo coronavírus, disse hoje que é um grave erro o veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas, que vale até dezembro deste ano. A desoneração beneficia atualmente 17 setores da economia, entre eles call center, transporte, construção civil e têxtil. O governo argumenta que a prorrogação não fazia parte do texto original da medida. Apesar do veto, cabe ao Congresso a palavra final sobre o tema. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A prorrogação da desoneração foi incluída na lei que permite a redução de jornada e salário. Para os parlamentares, a possibilidade de as empresas pagarem a contribuição com base em um percentual do faturamento e não da folha ajuda setores de uso mais intensivo de mão de obra. A questão é que o governo está tentando segurar toda a perda de receita ou aumento de gastos que possam comprometer as finanças além deste ano. É uma forma de manter o compromisso com a retomada do foco no ajuste fiscal. Pelo mesmo motivo, também foi vetada a possibilidade de pagar auxílio emergencial para trabalhadores que percam o emprego sem justa causa e não se enquadrem nas condições para receber o seguro-desemprego. O propósito original dessa lei era preservar empregos durante a pandemia ou durante a fase de calamidade, que vai até o final do ano. Através da flexibilização e até da suspensão dos contratos, foram preservados mais de 12 milhões de empregos. As empresas puderam reduzir jornadas e salários em troca da estabilidade pelo dobro do tempo, com o governo cobrindo a redução ou a suspensão dos salários até o limite do seguro-desemprego. Mesmo as condições de prorrogação agora dessa flexibilidade ainda serão definidas por decreto, já que implicam mais despesas para os cofres públicos. Além disso, o impacto passa a ser mais limitado com a retomada de atividades, já que as empresas podem avaliar melhor as condições com as quais terão de lidar. Qual o movimento possível enquanto não há controle efetivo da pandemia, a receita, quantos funcionários serão necessários. Para muitas empresas, a estabilidade de emprego pelo dobro do tempo da redução do salário pode ser arriscada, se não houver perspectiva de recuperar o movimento anterior à pandemia, sem esquecer que as perdas financeiras podem forçar o enxugamento do pessoal e até o próprio fechamento da empresa. Laerte. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou hoje ao Congresso e à ONU que deu entrada no processo formal para retirar o país da Organização Mundial de Saúde. Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus. E agora, todos os países sofrem as consequências dos malfeitos do governo chinês. Vamos ver agora como está a situação da pandemia de Covid-19 no exterior. Na Inglaterra, 3 pubs que reabriram recentemente anunciaram que fecharão de novo após clientes testarem positivo para o novo coronavírus. O temor é que o mesmo aconteça com outros estabelecimentos do país. A descoberta das infecções só foi possível porque os pubs registraram os clientes que passaram por lá, entrando em contato depois para fazer um rastreamento.
Na Austrália, autoridades de Melbourne decretaram novamente a restrição de circulação por pelo menos 6 semanas para diminuir o contágio por Covid-19. Escolas serão fechadas e restaurantes só poderão atender no sistema delivery. O novo confinamento foi implantado após a cidade registrar 191 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Em todo o país, foram registrados 9.000 casos de coronavírus e 109 mortes. O Irã bateu novo recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde do país, de ontem para hoje, 200 pessoas morreram, elevando o número total de óbitos para 11.931. Segundo o balanço oficial, o Irã está com 245 mil infectados. E a Argentina também registrou recorde de mortes. 75 pessoas morreram em um único dia. O epicentro da Covid-19 no país portenho é a região metropolitana de Buenos Aires, onde vivem 14 milhões de habitantes e estão concentrados 90% dos casos. O número de internações na região cresceu 26% em uma semana. E a seguir, na entrevista do dia, o cenário internacional durante e pós-pandemia e as eleições nos Estados Unidos. A gente volta daqui a pouquinho. Os campeonatos estão voltando. A bola começa a rolar. E o melhor futebol debate da televisão retorna com força total. A partir do próximo domingo, muito mais informação, análise e polêmica, ao vivo, no Mesa Redonda. Próximo domingo, 9 da noite. Que tal ter a programação da TV Gazeta na palma da sua mão? É fácil, é rápido, é grátis. Entre na loja de aplicativos do seu celular, digite TV Gazeta e baixe o nosso aplicativo. Pronto! Agora você pode ver e rever todos os nossos programas, conteúdos exclusivos e mais de 5.000 receitas a qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite, divirta-se. Gazeta. Você por perto no aplicativo, tudo certo. Na dúvida, não compartilhe. Você sabia que nem sempre a desinformação é uma mentira? Quando alguém quer manchar a imagem de outra pessoa ou espalhar um boato, pode compartilhar uma informação verdadeira, mas muito antiga e totalmente fora de contexto. Já imaginou ler uma notícia dizendo que o Aedes aegypti foi erradicado do Brasil? Mentira daquelas, né? Hoje pode parecer absurdo, mas isso já foi verdade. Em 1958, a Organização Mundial da Saúde considerou que o território brasileiro estava livre do mosquito. Por isso, sempre confira a data de tudo que receber. Na dúvida, não repasse para ninguém. Você é responsável pelo que compartilha. Você sabia que o AVC, acidente vascular cerebral, acontece mais no inverno? Vamos saber o porquê no Você Bonita desta quarta. Para ficar com um olhar poderoso, que tal aprender a fazer um esfumado alongado? Fica lindíssimo! E a nutróloga Ana Luísa Vilela mostra pra gente o lado positivo e o negativo da gordura no nosso organismo. O Você Bonita é nesta quarta, meio-dia. Eu, claro, tô te esperando. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o cenário internacional durante e pós-pandemia, as questões que chamam mais atenção, como a União Europeia e Mercosul, as discussões em relação a esse acordo, eleições dos Estados Unidos, a posição do Brasil nesse contexto global. Eu converso agora com o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a quem nos assiste. Bom, vamos começar falando de um dos temas mais relevantes do
noticiário de hoje, o presidente Bolsonaro confirmado aí com coronavírus. Nós tivemos uma repercussão na imprensa internacional, repercussão nos Estados Unidos, e são questões que são colocadas aí. Tem a questão de saúde, tem a questão da economia, os reflexos de isolamento social e todo o combate à pandemia, e tem a questão política, que tanto no Brasil como nos Estados Unidos é diferenciado de boa parte do mundo. Não é? Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? Que o Brasil é questionado pela posição do presidente, o Brasil é questionado por causa de meio ambiente, por causa de uma série de outros fatores. Eu acho que no caso do Brasil, o Brasil perde bastante porque nós não somos, para começo de conversa, os Estados Unidos, né? O Brasil é um país com recursos limitados de poder, ao contrário dos Estados Unidos. Um dos elementos com o qual o Brasil se insere nas relações internacionais de forma qualificada é a sua imagem, né? Que pode parecer uma coisa meio banal, mas no campo internacional é algo bastante importante, né? E o Brasil sempre foi reconhecido como um país preocupado com temas como, por exemplo, o meio ambiente e a saúde, né? Lembre-se que o Brasil foi um dos países que liderou, por exemplo, a quebra de patentes de remédios para a AIDS, né? Então é reconhecido perante a comunidade internacional como um país que tem uma ação bastante significativa neste ponto. Com a atual situação, a atual administração no Brasil, isso se desgastou consideravelmente, né? O Brasil está se afastando um pouco de mecanismos multilaterais que tratam dessas questões. Novamente, a comparação com os Estados Unidos, hoje o Trump formalizou a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Ora, os Estados Unidos é o maior contribuinte da Organização Mundial da Saúde, isso é algo relevante. Enfraquece muito, né? E enfraquece a OMS, né? Se o Brasil decide copiar o Trump, vai enfraquecer o Brasil. Então veja que há uma diferença em termos de desigualdade de poder com as ferramentas que os Estados Unidos têm à sua disposição e as ferramentas que o Brasil tem à sua disposição. O Brasil tem que jogar o jogo que lhe é dado, o jogo que ele pode jogar e não o jogo dos Estados Unidos. Acho que essa é uma questão relevante para a gente se inserir para começo de conversa nesse debate. Inclusive países europeus têm se colocado contra o avanço do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, exatamente por essa posição do Brasil, liderada aí por Macron na França, mas a Europa, de modo geral, cobra outra posição do Brasil, né? O que nos mostra que hoje, inclusive, acordos comerciais, eles não são meramente comerciais, ele tem outros aspectos que incorporam questões, por exemplo, de meio ambiente. Uma das coisas deste acordo Mercosul-União Europeia é o respeito ao Acordo de Paris, que o Bolsonaro no começo falou mal, depois ele não falou mais tão mal, porque ele viu que isso era um elemento importante para este acordo comercial com a União Europeia. É bem verdade, Denise, que muitos países europeus, os franceses, eles são muito protecionistas, notadamente do ponto de vista agrícola, né? E o Brasil é uma potência agrícola. Então, há muitos grupos que estão preocupados com o acordo com o Mercosul, grupos domésticos que estão preocupados com o acordo com o Mercosul. Esse elemento adiciona uma camada extra, alguns diriam até uma desculpa para poder reforçar uma postura que já é uma postura protecionista. Então, há um elemento, claro, de preocupação ambiental, trabalhista e outras questões, mas há um elemento também que a gente está dando chance para o azar, né? Vamos lembrar que este acordo faz um ano que foi celebrado, né? Só que ele não acontece, né? Esse acordo não existe, né? O que foi celebrado há um ano atrás foi um entendeu de que vamos prosseguir um acordo. A intenção do acordo foi ser formalizado mesmo. E que é muito difícil de ser formalizado, né? A União Europeia é composta agora por 27 países, você precisa traduzir isso para 24 línguas oficiais, há uma série de questões, detalhes nesses acordos que depois precisam ser ratificados nos respectivos parlamentos nacionais e no Parlamento Europeu e nos parlamentos também aqui no Mercosul. Então, é um acordo de altíssima complexidade, né, que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então, este acordo sim está em risco, né, porque muitos países importantes e países não tão importantes assim, mas a França é um desses países, tem demonstrado uma má vontade com relação ao Brasil e isso se vai também para essa questão desses acordos, o que mostra que, como a questão que a gente falou no começo, a imagem é importante. Isso dá uma ferramenta, uma desculpa para esses atores, esses países defenderem que esse acordo não prossiga. Agora, os Estados Unidos são fortes como país. Agora, Trump tem perdido espaço internamente, por exemplo, numa eleição que parecia ganha,
assegurada, e ele tem sido questionado por várias posições, a posição dele em relação à pandemia, em relação às manifestações que ocorreram no país, em relação a uma série de procedimentos, isolamento social, também teve disputas dele com os governadores, especialmente de Nova York, e ele vem perdendo terreno nas pesquisas em função dessa posição. Em relação à pandemia, a gente percebe que ele não tem uma posição muito clara, porque ao mesmo tempo que ele também tem um certo desprezo pela seriedade com que é tratada a pandemia, ele, por exemplo, alertou várias vezes contra o Brasil, mesmo com a proximidade que ele tem com o presidente Bolsonaro, né? É curioso que ele gosta de citar o Brasil para dizer que os Estados Unidos não está tão ruim assim. Então ele cita o Brasil como um exemplo ruim. Olha, veja, mesmo sendo amigo do Bolsonaro, né? E neste momento delicado, a eleição é em novembro, né? Nós estamos em julho. Julho é um momento crucial para qualquer campanha americana, é quando a coisa começa a esquentar. E o Trump chega em julho com números bastante ruins. Os números de aprovação do Trump são números muito ruins se a gente considerar ao longo do seu mandato como um todo. Ele está na faixa mais baixa de aprovação que ele esteve ao longo de todo o seu mandato. Esse é o pior momento para ele ter uma aprovação ruim. Se a gente comparar com janeiro, a situação era muito melhor para ele. Não que a aprovação fosse muito melhor, mas em alguns pontos, por exemplo, a aprovação com relação à economia, ele tinha recorde de aprovação nisso, inclusive comparado com outros presidentes, né? Porque o eleitor separa essas coisas, né? Ele pode ir bem na economia, mas eu não vou muito com a cara do Trump pelas coisas que ele fala, etc. Mas na economia ele era muito bem aprovado. E isso também está se desgastando. Então o elemento econômico, sabemos, é um elemento crucial para qualquer eleição, para essas eleições americanas em particular. Por isso que o Trump está apostando numa recuperação da economia americana. É bem verdade que há bons sinais de recuperação, né? O último número de desemprego mostra uma queda no desemprego. Recorde de geração de emprego. Uma geração robusta, mostra que a economia americana é uma economia bastante robusta, bastante forte nesse sentido. E o Trump só tem isso para se apoiar, né? Tanto que agora a questão econômica foi deixada um pouco de lado, ele está agora fazendo guerra cultural, se aproveitando da questão das manifestações, etc., para ver se mantém a base atenta nesse aspecto. Mas, de fato, a situação hoje do Trump, fotografia de momento, é uma situação muito precária do ponto de vista histórico. Se a gente comparar com outros presidentes americanos na história, presidentes americanos que chegaram neste ponto da campanha, com os números de aprovação que o Trump tem, não conseguiram a reeleição. Isso significa que o Trump não vai ser reeleito? Não, significa que a situação dele é muito complicada. E ele leva uma polarização da posição em relação aos democratas em várias questões, em relação às manifestações, em relação ao controle da pandemia. É uma situação oposta efetivamente mesmo, não tem um meio termo entre os dois e talvez isso possa empurrar parte do eleitorado para os democratas. E você sabe, Denise, saiu uma pesquisa recente que mostra que a distância entre democratas e republicanos que aprovam o Trump é a maior da história. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, historicamente, você tem democratas que apoiam presidentes republicanos e republicanos que apoiam presidentes democratas. No caso do Trump, ele tem 91% de aprovação entre democratas entre republicanos e 2% entre democratas. É uma distância gigantesca, que mostra um ambiente muito polarizado, né? Tanto que também, quando a gente olha, a gente vê que o Joe Biden está à frente do Trump em todas as pesquisas. Mas quando a gente vai olhar o detalhe da pesquisa, o eleitor, na verdade, 2/3 das pessoas que dizem votar no Biden, elas dizem votar contra o Trump e não no Biden. Né? Apenas 1/3 diz eu voto no Biden porque eu gosto dele. 2/3 votam eu voto no Biden porque eu não gosto do Trump. Então isso é um elemento importante também de dinâmica nessa situação eleitoral dos Estados Unidos. E aí ele tenta manter uma certa posição também, pelo menos no discurso, em relação à China. Avança o acordo comercial, mas ele tem posicionamento, por exemplo, então, em relação ao 5G, em relação à propriedade intelectual, uma série de fatores, né? E ele tem recentemente adotado uma postura cada vez mais agressiva com relação à China. Ele tem culpado a China pela questão da pandemia, tem tuitado contra a China claramente, e esta semana vai sair agora uma série de medidas executivas que o Trump vai tomar, e muitas delas mirando a China. Então teremos notícias já nos próximos dias de ações que o Trump vai tomar contra a China. E isso que a gente viu, isso é um dos impactos da pandemia, que parecia que estava havendo um acordo entre Estados Unidos e China, isso deteriorou muito gravemente, né? E o Trump já tem utilizado o mesmo linguajar que ele usava antes da campanha contra a China, ele voltou a utilizar agora um linguajar muito mais agressivo. Se você for lá no Twitter do Trump, você vai ver que ele tem tuitado quase que diariamente contra a China. Hoje, se eu não me engano, ele chamou novamente, ele chama o vírus de vírus da China. E a China fez muito mal para o mundo, etc. É o que ele tem falado. Estamos chegando no final, queria saber rapidamente a composição global com todo esse fechamento de barreiras entre um país e outro, isolamento, isso muda o contexto ou tem outros interesses que pesam mais?
Eu acho que muitos, veja, nós estamos no mês de julho, na Europa é o mês de férias importante, muitos países europeus dependem muito do turismo, né? A Espanha, por exemplo, é um país que recebe mais turistas do mundo, né? Então esses países também estão preocupados com esse aspecto econômico dos recursos que são trazidos pelo turismo. É claro que isso tudo vai ser monitorado, né? No caso específico da União Europeia, eles admitiram apenas um grupo determinado de países, né? E esse grupo não inclui o Brasil, inclui o Uruguai, por exemplo, mas não inclui o Brasil. Estados Unidos também com restrições. Estados Unidos também está de fora. Perfeito. Bom, nós vamos ter esse contexto que pode interferir no comércio, mas em princípio é o ajuste em função da pandemia mesmo, né? 2020 é um ano muito sui generis nesse sentido, né? Perfeito. Ouvi Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAP. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero.